Nesse tempo que o senhor trabalhou, início, os anos 70, a estrutura do DR aqui era boa? Era uma estrutura muito boa. O DR naquela época era um sistema de um regime diferente e dava muitas condições a nós trabalhadores. Era uma excelente empresa, porque naquela época nós tínhamos muito apoio, tinha valor e a gente, como funcionário, era uma pessoa que tinha uma certa fama. Ah, trabalho do DR, né? Aquela fama ali, o pessoal que não conhecia. Então a gente era as pessoas mais, assim, convividas, uma convivência melhor. Nós se tratava meio aquela companheirada, um clima muito bom, de amizade. E a gente respeitadores uns aos outros, né? Dinheiro, né? O gasto também, nós tínhamos recurso bom naquela época. Então, depois, dos anos, mudou muita coisa, né? O salário era bom? Era bom. E hoje, depois que veio alguma mudança, já quase no final do meu período de trabalho, nós tivemos um saláriozinho muito pequeno em relação à nossa profissão. O senhor chegou a aposentar pelo DR? Aposentei. Eu aposentei no DR em 2009. E eu fui aposentado, fui para a publicação, foi em 2009, e a gente foi no dia 9 de setembro, que foi a minha publicação de aposentadoria. Certo. O senhor se recorda de algum dos engenheiros que eram coordenadores do DR aí, das pessoas que tinham os contatos com vocês naquela época? O senhor se lembra deles? Isso, nós tivemos naquela época, eu passei o primeiro engenheiro que foi da minha época, o Dr. Geraldo Magelas, ele de Pompéu. Era um engenheiro rigoroso, né, tinha autonomia na palavra dele, mas também tinha uma qualidade muito boa, que ele também sabia valorizar quem trabalhava. Que as pessoas que eram trabalhador, obediente ao órgão. E ele também era uma pessoa muito legal e tratava a gente muito bem, com respeito, mas também era rígido, né? E depois eu conheci do Geraldo Magela, que é Geraldo Magela de Lobatos. O período dele, o senhor se recorda? Hein? Do período em que ele ficou aqui, o senhor se recorda? Ele ficou um pouco período. E na época nós ficou sendo, como se diz, um período que nós trabalhamos no nono escritório. E nós trabalhávamos, naquela época pertencia ainda um escritório que pertencia à residência de Paracatu, que é a 26ª. Então, naquele período trabalhando no escritório, teve algumas mudanças, devido a alguns governadores que foi entrando, teve algumas mudanças. Passou a chamar o DR, passava um órgão, falava Polo Centro. Né? E assim veio mudando algumas coisas no DR. E o DR tinha sede em Paracatu. E João Pinheiro era o quê? Era uma subsede? Uma subresidência, né? É escritório de obra. E nós tivemos aqui o escritório de obra porque naquela época a residência ela trabalhava mais com conservação. O escritório de obra, ele trabalha em construção de rodovias, qual topografia, vinha o primeiro passo, a topografia, e depois vinha o trator fazendo o desmatamento e assim por diante, fazendo a terraplanagem, o qual ficava, depois para finalizar, até o cascalhamento que era feito para finalizar a terraplanagem. Vocês cuidavam dessas estradas, estrada para Brasilândia, estrada para Canabrava? Isso, nós fizemos essa rodovia 181 na época, nós fizemos reconstrução dela, para até Arinos. Reconstruindo até Arinos, porque lá naquela época veio uma firma empreiteira, construiu e ficou ainda, não ficou concluída a obra. Nós tivemos trabalhando nessa 181 e depois fizemos também uma parte de complementação da estrada da 408, que ligando de Brasilândia para Pirapora. E nós tivemos outras regiões também, qual aqui Canabrava, teve outras regiões igual Uruana de Minas, que foi a Sagarana até Garapuava, Unaí. Tivemos aqui também Vazante, Lagoa Grande,
também Malhada Bonita, todas essas estradas foi construída por um nono escritório. Quando o senhor trabalhava, depois da questão da cozinha, aí o senhor cresceu dentro do DR? Eu passei a trabalhar como pontador. No pontador a gente trabalhava anotando as viagens de caminhão, sinalizando para os caminhões onde colocava o material. E aí, daquela época, eu passei a trabalhar de ajudante mecânico. Trabalhei um período de ajudante mecânico. Depois eu trabalhei em outras funções que a gente trabalhei como auxiliar de manutenção, que era abastecimento, lubrificar, lavar o equipamento. E depois a gente tive um outro período de trabalhar como assim, uns períodos com o chaveiro. Né? O chaveiro era onde existia um cômodo que tinha muitos tipos de chave, que o mecânico necessitava daquelas chaves para fazer o serviço de mecânico, né? Nos carros, máquinas e assim por diante. O senhor chegou a ser piloto de patrol? Eu comecei meu primeiro tempo, me deram a oportunidade de eu trabalhar com ajudante de máquina. Ajudante de máquina, a gente trabalhava junto com o operador. O operador trabalhava operando a máquina, a gente trabalhava cuidando da manutenção da máquina, fazia de manhã cedo, a gente era olhar o nível de óleo, água no radiador, e limpeza da máquina. E assim o operador começava a se trabalhar, a gente ficava por ali acompanhando, observando se tinha algum toco, uma pedra naquele lugar, para a gente retirar fora, porque a máquina pudesse trabalhar com a terra tranquila. E daí eu tive a oportunidade, né, de aprender a trabalhar com a máquina. E comecei a trabalhar com máquina de esteira, que é o trator de esteira. Depois um pouco de serviço com o trator agrícola, que falava madal, né, que era uma máquina que ela cortava a terra, enchia os caixotes, a gente transportava para fazer a terraplanagem, soltar a terra para fazer aterro, ou às vezes ter corte. E daí por diante a gente veio trabalhando com essas máquinas até chegar a oportunidade de conhecer patrol.